isso aí, gente boa. São 19h59. Aí, Igor, você capitaneia todo mundo, que é todo mundo muito querido, mas a gente precisa manter um pouquinho de, não de compostura, porque não é isso que a gente busca aqui, mas a gente vai buscar realmente poder bater um papo e não demorar muito. Já tem 27 pessoas, ainda tem um minutinho. Ainda tem um minutinho, deixa eu tirar isso da minha frente, botar lá para cima. Acho que lá para cima não me atrapalha, tá beleza. Estou muito honrado com a. Olha aí o Bemildo, meu camarada do ITA. Tá vendo, né, Igor? Só tem de cabelo branco que se Só interessa pelo que eu fera. estou falando, não é possível. Mas, ó, não é verdade, não. Tem muita gente nova que tem me perguntado que história é essa, o que que você está falando. E aí a gente tem uma historinha para contar rápida. Eu vou passar um passando sobre da onde veio essa história. São 8 horas da noite. Eu vou começando devagarinho, que quem entrar não vai perder muita coisa no começo, porque eu estou falando a origem dessa ideia que eu tive aí de escrever sobre isso. Até o nosso amigo Moacir comentou comigo, descobri que é um maluco que lá em 2000 e bolinha escrevia sobre Franco quando ninguém conhecia Franco. Eu falei, não, eu e Paulo Vitor, a gente conhecia. Ele me dava aula de engenharia de resiliência. Então vamos lá, essa é a terceira Masterclass de Segurança e Resiliência, e eu devo o nome do grupo ao professor Paulo Vitor, que eu tinha pensado primeiro em facilitar, falei, vamos botar segurança e resiliência, segurança resiliente. Ele falou, Henri, não, as coisas são separadas, não tem a ver, não estou confortável. Eu adorei quando ele falou que não estava confortável, porque eu falei, puxa, ele vai me dar dica. Aí ficou segurança e resiliência, eu devo ao professor Paulo Vitor essa dica aí, e eu vou apresentar para vocês o Fran. Está aqui o livrinho à esquerda, né? O método de ressonância, método de análise de ressonância funcional do Ronagel. Eu estou começando meu doutorado no ITA e tudo que eu vou falar aqui, a fonte é do Ronagel, seja do livro, seja de apresentações. Então, sem mais delongas, vamos caminhando aqui como quem não quer nada, vamos avançando. Lá em 2013, de 11 a 13 de setembro, eu fui a Munique apresentar o meu trabalho de mestrado. A gente ainda não tinha redigido a dissertação, mas fomos lá falar da análise de um acidente envolvendo um guindaste móvel que aconteceu num projeto onde eu trabalhava. E eu já tinha aquela análise feita tradicional, análise de eventos, árvore de eventos, e aí resolvi abordar o Fran. Agora, vamos ver se vai funcionar o truque que eu treinei. Vamos ver. Seria bom que funcionasse. Vocês veem minha tela? Ainda não? Vou compartilhar aqui o vídeo. Reprodutor multimídia. É esse aqui. Igor, está funcionando? Tá, né? Tá ok, Beleza. Henri. Aqui que Pode dar tá. play. Então, o motivo começa dia 9 de fevereiro de 2009. Eu estava começando o meu mestrado e às 16h30 acontece isso aqui. Passagem de turno, um colaborador se encaminha em direção a outro e pede para que ele recolhesse as patolas do guindaste, porque ele ia passar com a nova máquina do lado. E o rapaz comentou: ok, vou recolher a patola para você passar com o guindaste. A reconstituição, obviamente, desenhamos o bonequinho aí, mas não é o caso, ele não ficou aí, mas é só para contextualizar. Então, ele recolhe a patola, no final do turno dele, o guindaste passa e tem a transição. 7 horas da noite, entra um novo operador, sobe na máquina, gira a lança, estica, e eis que o nosso equipamento ele tomba. 7 horas da noite, eu já estava em casa, o pessoal me liga falando, Ri, o guindaste caiu, tombou. Eu falei, como assim o guindaste tombou? E aí o pessoal vem para cá. Eu falei, tem alguém debaixo do guindaste? Aquela adrenalina toda, né? Então vocês estão vendo por outro ângulo, né? O momento em que
o peso próprio da lança, sem a patola esticada, não tem como o guindaste resistir. O colaborador chegou a ter tempo de descer, quando ele sentiu, está aí a foto definitiva do local. É assim que a história termina e se inicia o Fran. Então, vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar o outro. Então, esse é o meu cenário que motivou essa conversa que a gente vai ter a partir de agora. Então, qual foi a proposta? Utilizar um estudo de caso de um acidente de um tombamento de guindaste móvel para tentar validar o método de análise de ressonância funcional, visando a utilização em análises e investigações de acidentes industriais. E aí, por que que isso é relevante? Porque, para onde eu olho, até hoje eu canso de receber guindastes sobre pneus tombados. Então, é um negócio que era recorrente, que justificava esse estudo. E aí eu fui pegar, na época, no CPWR nos Estados Unidos, tá aqui 71% de todos os incidentes relacionados com guindaste envolviam guindastes móveis sobre pneus. E, nessa minha estatística, 37 de 59, na realidade são 63% dos colapsos de guindaste, porque tem outros acidentes, que é contato com linha elétrica aérea, tem incidente com a lança e tal, mas tombamento, 63% dos casos eram relacionados a isso. Aí eu pego outras fontes, né, fontes oficiais americanas, e mostra ali na parte de baixo 89 óbitos relacionados a esse colapso de guindastes. No gráfico de cima, a gente pode ver que de 92 a 2006 é um efeito serrote, mas nunca menos do que 30 fatalidades, e, em média, a gente pode contar assim, olhando no olho, 40 fatalidades anuais nos Estados Unidos, né? E aí, entre as principais causas, está lá a eletrocução, atingido por carga, atingido por lance, e está lá o colapso. Você detalhando o colapso, né? Você tem 81 colapsos de guindaste, 89 mortes. E aí tem, obviamente, causas desconhecidas. A análise não foi bem feita, a gente não tem essa informação, mas superfície irregular, instável ou gelada, 15%, sobrecarga, 12%, cabo do guindaste, quebra do estabilizador, rigging, 14%, e 9% a carga do guindaste deslocada. Vários estudos, de 78, do Hakkinen, e em 93 também, é o quinto item, estabilidade do guindaste, o Butler em 78, segundo item, estabilidade do guindaste, Suruda e Shepard, 97 e 2000, também reportam estabilidade do guindaste. Então, tudo isso justifica a gente pensar, fala, cara, vamos mergulhar nesse assunto. O Nagel, ele, numa apresentação dele de 2010, ele traz aí diferentes modelos e diferentes consequências. Então, nós, assim, eu falo nós, o pessoal do Óleo e Gás, onde eu trabalho, muito da nossa história é modelo simples e linear, cujo princípio básico é causalidade, única ou múltipla, de múltiplas causas, o objetivo da análise sendo encontrar causa específica, link de causa e efeito, e a reação é eliminar as causas e esses links. E o objetivo, então, é melhorar a resposta. Evoluiu já na época do James Reason, né, a parte organizacional, já começa a aparecer modelos complexos e lineares, e tem os princípios correlatos aí, que eu não vou ficar me estendendo, mas você repara bem que no objetivo da análise está falando de ato inseguro e condição latente, é bem James Reason isso. Então está lá, fortalecer barreiras e defesas, e o objetivo, então, é melhorar a observação, e o Ronaldo colocou com muita sagacidade, observação dos indicadores. E aí vem a necessidade da gente pensar no modelo como alguma coisa que não seja linear, um modelo sistêmico, e no qual o princípio básico, nesse caso, não é mais causalidade, nem dependência oculta, mas sim uma dependência dinâmica e a tal da ressonância funcional que a gente vai abordar dentro em pouco. Então, o objetivo da análise é olhar a variabilidade de desempenho e as dependências funcionais. Então, a gente vai tratar de acoplamentos fracos e interações complexas. Reação típica, monitorar e controlar a variabilidade de desempenho, e a gente quer melhorar, com isso, a antecipação. Então, eu apresento para vocês a árvore de eventos da época, clássico, tombamento do guindaste, à esquerda a estabilidade, à direita a resistência estrutural insuficiente, à direita não levou a nada, não houve flexão da lança telescópica, não levou
não houve nenhuma história com ângulo pequeno com horizontal, então a gente segue pela esquerda, a capacidade do solo, a capacidade de carga do solo excedida também não leva a lugar nenhum, capacidade de carga da operação excedida, ok, a gente vai descendo, aí aparece em amarelo. Eu quero que vocês lembrem do patolamento incorreto, que foi recolhido e não foi aberto, né? E aí tem lá na direita um dispositivo de segurança que não alarmou, é o LMI, aí a gente bota uma interrogação, e aí continua, a partir do patolamento incorreto, uma linha de entendimento, e passa pela orientação do manual de operação que não estava seguida, passa pela que a patola estava recolhida. Final das contas, a gente olha lá embaixo, em vermelhão, é a conclusão dessa análise de encadeamento praticamente linear. Pouca experiência na função do operador, descumprimento do procedimento em vermelhão e lá a ausência de sistemática de gestão de mudanças. Foi a conclusão na época que foi apresentada para o cliente e me deu aquela insatisfação tremenda. Eu falei, será que não tem nada de diferente sobre que a gente possa falar? Então, remetendo aqui a uma citação da Nancy Levinson, do MIT, ela fala assim que muitas vezes propomos soluções para problemas que não compreendemos e depois ficamos surpresos quando as soluções não surtem o efeito esperado. Então, é um modelo para tudo? Aí tá legal esse balão colidindo ali com os banheiros químicos, está um negócio inusitado. Então, aparece o Fran como um item que eu comecei a pesquisar. Eu tinha o livro anterior, que não falava como método, mas já chamava, o Fran era modelo na época, era o livro Barreiras e Acidentes, do Ronagel. E vamos falar do Fran explicando quais são os princípios que norteiam o Fran, né? Porque quando a gente fala de um método, ele vem da onde, baseado em quê? Então, o primeiro princípio é o da equivalência de sucessos e fracassos. O segundo princípio é o princípio dos ajustes aproximados. O terceiro, o princípio da emergência. O quarto, o princípio da ressonância funcional. Do que estamos falando? O princípio da equivalência de sucesso e fracasso. Os ajustes aproximados de desempenho são a razão pela qual as coisas dão certo, mas também são a razão pelas quais as coisas dão errado. O princípio dos ajustes aproximados diz que o seguinte: o trabalho é sempre ajustado para corresponder às condições intratáveis e subespecificadas. Os ajustes são sempre aproximados e contribuem para a variabilidade das condições de trabalho. O que fala o princípio da emergência? A variabilidade do desempenho diário raramente é grande o suficiente para ser considerado um mau funcionamento, mas a variabilidade de múltiplas funções pode, quando em combinação, levar a consequências desproporcionalmente grandes. Tanto as falhas quanto o desempenho diário são fenômenos emergentes e não fenômenos resultantes. E o último princípio, o princípio da ressonância funcional, que eu vou detalhar depois. Variabilidade de diversas funções pode, por vezes, se reforçar mutuamente e as consequências podem se espalhar através de ligações estreitas, rígidas, né, que a gente fala, interconexões rígidas, em vez de ligações causa e efeito. Isso pode ser descrito como uma ressonância funcional da variabilidade cotidiana. Então, falando da equivalência de sucesso e fracasso, geralmente a gente entende na chamada Safety One, que a gente historicamente trabalha, que a falha é explicada como uma avaria ou mau funcionamento de um sistema ou do componente. Porém, essa visão pressupõe que sucesso e fracasso são de natureza fundamentalmente diferente. E o Ronald ele se opõe a isso, por isso que tem o desenho da mesma moeda ali, que tudo, são os dois lados da mesma moeda. A engenharia de resiliência, como a gente falou na primeira masterclass, ela reconhece que indivíduos e organizações eles têm que se ajustar às condições atuais em tudo que fazem, como as informações disponíveis, recursos, tempo são sempre finitos, os ajustes são sempre aproximados. Então, o sucesso é a capacidade da organização, grupo, indivíduo, de fazer corretamente esse ajuste. Então, em particular, de antecipar corretamente os riscos antes que ocorram falhas e danos. E, por outro lado, as falhas podem ser explicadas como uma ausência dessa capacidade, seja ela temporária ou permanente. Então, o objetivo da engenharia de resiliência é fortalecer essa capacidade e não só evitar ou eliminar as falhas.
Os ajustes aproximados, a gente tem uma disponibilidade de recursos que pode ser limitada e incerta. E as pessoas vão dar o jeito delas, elas vão ajustar o que elas fazem para se adequar à situação. Então, a variabilidade de desempenho não adianta, ela é inevitável, ela é onipresente e ela é necessária. Devido às limitações de recursos, esses ajustes de desempenho sempre serão aproximados. Aí tem um lado sorrindo e um lado triste, por quê? Porque em ambos casos se trata da variabilidade de desempenho. Ela, quando é segura e eficaz, está tudo bem. E às vezes as coisas dão errado. Mas a gente não consegue retirar a variabilidade de desempenho. Princípio da emergência, a variabilidade de desempenho normal raramente é suficientemente grande para ser a causa de um acidente em si, ou mesmo para constituir uma avaria. A variabilidade de múltiplas funções, essa sim, pode se combinar de maneiras inesperadas, levando a consequências desproporcionalmente grandes, produzindo efeitos não lineares. Então, a gente não fala mais de causa e efeito. Tanto as falhas como o desempenho normal são fenômenos emergentes e não resultantes. Nenhum deles pode ser atribuído ou explicado apenas como referência ao mau funcionamento de componentes ou de peças específicas. O terceiro princípio da emergência: sistemas sociotécnicos eles são intratáveis porque mudam e se desenvolvem em resposta a condições e exigências que mudam, o sistema se adapta. Então é impossível a gente conhecer todos os acoplamentos do sistema e é impossível antecipar mais do que eventos regulares, aqueles que a gente tem ideia, que a gente imagina. Os acoplamentos são principalmente úteis, mas também podem constituir um risco. E está aqui, quem lembra do livro do Small World, né? O problema do mundo pequeno. Você tem lá os graus de separação. Então, isso começa a denotar essa parte da emergência. Oscilação natural mais função de força. Como é que eu explico essa ressonância funcional? Então, a gente olha lá embaixo. Tem uma função de força com a mesma frequência de uma oscilação natural que está em cima, de amplitude fixa. Quando você soma as duas, a ressonância é a mesma no quesito frequência, mas a amplitude ela é aumentada. Então, essa ressonância funcional é esse sinal detectável que vai emergir da combinação não intencional da variabilidade de muitos sinais. Então, aqui no desenho do Ronag é bem legal isso, que ele mostra o desempenho da variabilidade de uma pessoa, à esquerda, a variabilidade combinada de outras pessoas naquela situação de trabalho, e o vermelho mostra o efeito dessa ressonância sobre o desempenho da pessoa que está sendo em foco. Para a gente fazer uma análise franca, seguindo o que está no livro do Ronagel, tem algumas etapas, e a primeira delas é definir qual é o objeto dessa modelagem, né? Descrever a situação que a gente está querendo analisar. Um evento ocorrido, um incidente ou acidente, como é o caso que eu mostrei para vocês, da queda do guindaste, ou um cenário futuro. Então, ela serve tanto olhando para trás como olhando para frente. Você tem que identificar funções essenciais do evento, funções, ele chama background e foreground, primeiro plano, foreground, quando as coisas dão certo, você caracteriza cada um usando os 6 aspectos básicos que eu vou mostrar logo a seguir. Completar o modelo FRAM garantindo que todos os aspectos sejam descritos, pelo menos para 2 funções, como saída e entrada, pré-condição, recurso, controle e tempo, que formam os 6 aspectos básicos. O terceiro ponto é descrever essa variabilidade real e potencial de funções de primeiro plano e de funções de segundo plano, que norteiam o contexto, identificando a ressonância funcional com base nessas dependências, esses acoplamentos entre as funções. E, por fim, propor maneiras de monitorar e, sim, atenuar a variabilidade de desempenho daquela que a gente não quer. A variabilidade que a gente quer, ok, mas a que a gente não quer, a gente tem que monitorar e achar maneiras, através de barreiras, modificações de projetos, de atenuar. Mostrando uma função FRAM. O que é uma função FRAM? Então, a gente tem aqueles 6 itens: tempo, controle. Eu deixei input e output, que é tradicional, todo mundo entende, entrada e saída, pré-condição e recursos. O tempo são os aspectos temporais que afetam o desempenho da função, uma restrição, recurso. O input é aquilo que ativa essa função, ou é utilizado, transformado para produzir uma saída. Ele é o link para as funções que estão a montante.
A pré-condição são condições que têm que ser cumpridas antes que uma função possa ser executada, e a função é sempre assim um verbo, né? Fazer alguma coisa. O controle é aquilo que supervisiona ou regula a função, planos, procedimentos, diretrizes, outras funções. O output é aquilo que é o resultado da função, é o link para as funções que vêm a jusante, as funções downstream. E os recursos são aquilo que é necessário ou consumido pela função quando ela está ativa. Matéria, condições, energia, competência, software, mão de obra. Essa é o jeito de fazer uma função FRAM. Então, por onde começar? A gente começa, em princípio, qualquer função. Isso o Ronaldo deixa bem interessante no livro, não tem. Escolhe uma que faça sentido e a análise vai mostrar a necessidade de ir incluindo outras funções que estão ligadas ou acopladas através das relações que vão aparecer. O FRAM define 6 tipos de relação. Qual é o nível da descrição? Não tem um nível único e correto. O modelo FRAM normalmente compreenderá funções descritas em diferentes níveis. Aquela história do foreground e do background está aí. As funções são rotuladas como funções de primeiro plano ou de segundo plano. O nível de detalhe, se puder ter uma variabilidade significativa numa função de primeiro plano, então, de repente, é possível você aprofundar a análise dessa função e dividi-la em outras funções, né? E o limite do sistema tem que ter ele chama de stop rule, né? Quando a gente para, então ela pode eventualmente ultrapassar o limite inicialmente definido, mas se alguma função de segundo plano puder variar e afetar as condições de primeiro plano dentro do sistema, então ela tem que ser considerada uma função de primeiro plano. Então, por que as funções variam? Qual é o princípio geral? Variabilidade de função ou da saída da função? A variabilidade da saída pode ser resultado da própria função, resultado da natureza dela, pode ser descrito como uma variabilidade interna, ele chama de endógena, ou a variabilidade do ambiente de trabalho, as condições em que essa função é desempenhada. Pode ser descrito como uma variabilidade externa ou exógena. Influências das funções a montante, né, upstream, onde as saídas das funções de primeiro plano, como entrada, pré-condição, recurso, controle ou tempo, podem variar. O desempenho de uma função, ele é o resultado, também ele pode também variar devido à combinação das 3 condições, variabilidade interna, externa e acoplamento. Qual é a descrição que a gente faz simples? Então, o que interessa no FRAM é a variabilidade da saída, a gente tem que considerar com relação ao uso dessa função a jusante. Então, a variabilidade da saída pode ser descrita em termos de tempo e precisão. Quando eu descrevo essa variabilidade da saída com relação ao tempo, os resultados podem ser produzidos muito cedo, dentro do prazo, demasiado tarde ou sequer serem produzidos. Se houver um atraso perceptível na propagação, então a transmissão da saída pode ser descrita como uma função por si só. No que diz respeito à precisão, os resultados podem ser imprecisos, precisos ou aceitáveis em relação a uma função posterior. Uma saída imprecisa é incompleta, imprecisa, ambígua ou enganosa, de modo que não atende aos requisitos das funções posteriores a ela associada. Uma saída precisa corresponde ao requisito da função posterior, e uma saída aceitável pode ser usada pelas funções posteriores, mas requer algum ajuste ou uma variabilidade das funções posteriores. Esses podem consumir tempo e recursos adicionais, aumentando assim a variabilidade. Então, naquele nosso meio de atuação de obras, está aqui, operação cotidiana, levantamento de carga, usando o guindaste móvel. Você vê vários guindastes simultâneos numa tubulação bem importante. Na época, como é que eu abordei o tema? Para descrever essas funções necessárias. Eu fui lá fuçar, como um bom pesquisador que a gente se torna, a origem das funções essenciais. Achei lá no Quebec uma análise da profissão do operador de dispositivos de elevação, feita em 3 ocasiões e com entrevistas. E aí aparecem, para minha facilidade, já aparecia as funções e tarefas elencadas para a gente poder trabalhar. E abaixo a gente podia encontrar aqui uma equivalência entre estudos dessa análise de operação de equipamento de guindar e uma análise de um outro equipamento, um operador de grua autopropelida. Então, isso serviu de base para eu montar o meu modelo FRAM.
Dando um exemplo, uma atividade posicionar a carga, e aí, na época, não havia software, era uma planilha que a gente fazia à mão e preenchia. Então, por exemplo, você descreve o nome da função, posicionar a carga sobre a base ou um suporte, você descreve qual é o objetivo final dessa manobra de movimentação de carga, ela é realizada pela equipe de logística, então está a descrição dessa atividade, e você tem os 6 aspectos, que eu não vou ler aqui, mas a ideia é essa: você tem que ter a descrição da entrada, da saída, da pré-condição, do recurso, do controle e do tempo. E aqui eu cito que o guindaste em questão, como recurso, era um guindaste de 70 toneladas e tinha toda a documentação, tinha toda a história, né? Hoje em dia, nós temos o FMV, é um visualizador do FRAM. Na época não tinha, então eu trouxe para evitar o constrangimento de estar mostrando os meus hexágonos desenhados à mão. Então está aqui, desde redigir um contrato para o EPC, né, para o suprimento, para a engenharia e para a construção, até no final encerrar a manobra. A gente pode ir tão longe quanto a gente queira para entender o que é o modelo de FRAM associado. A segunda etapa é a caracterização da variabilidade de potenciais e reais. Eu estou mostrando aqui a solução simples. Então, eu peguei uma outra função, elaborando o plano de Higgs, e a gente mostra que tem à direita aqui a variabilidade da saída. Nesse caso, foi muito, muito tarde, ela era possível, mas era mais provável que fosse muito tarde que muito cedo. E aí eu descrevo o que aconteceu que me faz ter essa leitura. Com relação à precisão, aceitável era uma situação possível. Embaixo, a gente faz a mesma coisa, na realidade, a partir de uma instanciação. Então, a parte de cima era o modelo, e aí a gente faz uma instanciação, significa uma pequena alteração do modelo. Você repara que a variabilidade do output antes era muito tarde, e no nosso caso, onde não foi aberto a patola, a gente começa a discutir se o plano de Higgs foi elaborado ou não foi elaborado, se foi preciso ou não foi preciso. Então, para cada tarefa, cada atividade nossa, cada função, a gente, nessa solução simples, a gente vai verificar o tempo e a precisão. Na solução mais elaborada, por exemplo, eu chamei operações elementares, girar, levantar, esticar a lança, você pode ter a função sendo avaliada em relação ao tempo e à duração, a força, a distância, a direção. Nesse caso, eu botei não aplicável, o objeto errado ou sequência. Então, o Ronagel ele detalha no método, nessa solução elaborada. Tem a solução simples e a solução elaborada. No primeiro momento, a gente faz a simples e depois detalha. Na terceira etapa, a gente agrega essa variabilidade, os acoplamentos a montante e a jusante, e aí à esquerda você vê a função preparando içamento como um modelo e preparando içamento como uma instanciação. E aí, se vocês repararem, está escrito pequenininho, mas botei um P aqui de instanciação, e a gente vê o que muda da esquerda para a direita. Isso para cada função que a gente entende ser importante para a avaliação. Então, está aí a posição do guindaste. Só um comentário, já estou quase terminando aqui. O guindaste tombou e essa manobra era para içar uns painéis e uns cabos. O guindaste tinha 70 toneladas, então a carga em si não era problema para isso. E na queda dele, ele atingiu um outro guindaste, e à esquerda aqui do guindaste são cabines de solda. Quer dizer, isso poderia ter atingido alguém, era na passagem de turno à noite. A distância entre patolas que foi observada era de 5,65, a que deveria ser utilizada, e ela só estava em 4,5. Não havia como Eu o sabia. equipamento Abração, tudo de bom segurar. para você, Fê. Boa viagem. Obrigado. À esquerda, nós temos um indicador dentro do equipamento, que mostrava que o operador teria acesso a essa informação, e teria mais uma outra parte desse mesmo equipamento que mostraria uma luz que ela estava semi-aberta. Então, para mostrar hoje em dia como a coisa evoluiu, você pode lançar as funções e você pode, por exemplo, eu escolhi aqui uma instanciação da função patolar,
Então, quando a gente fala em instanciação, ele tem como se fosse uma curva uma curva sinusoidal, e mostra que isso está tendo alteração. Então, a gente consegue estudar, e eu não completei tudo, por isso que alguns pontos ainda estão em vermelho, mas você consegue ver no visualizador agora do Fran essa variabilidade interna e externa, se ela ocorre em relação ao tempo e à precisão, e é muito mais intuitivo agora essa parte de colocar os dados e atuar para gerar o modelo. Uma outra parte que a gente viu do estudo foi a parte de supervisão. Então, da mesma maneira, a gente viu interconexão entre a função supervisionar e a função sinalizar. Então, isso também foi parte do estudo. E essa segunda instanciação, ela gera aqui um negócio bem interessante para quem está acostumado a achar que é tudo linear, encadeamento. Você começa a ver que a função patrulhamento, ela está ligada à função preparando o içamento, ela está ligada à função dando a partida do guindaste, as funções de operação elementares, a função sinalização, a função movimentação de carga e supervisionando. Então, qualquer decisão que a gente tome se pautando sobre uma abordagem linear, ela é muito limitada. Então, essa é a modelagem Fran no final das contas. E a vantagem disso é que se agora, por exemplo, eu tiver um outro evento, um outro incidente com um guindaste, eu não preciso partir do zero. Eu já tenho a modelagem Fran de uma operação de movimentação de carga com guindaste. Eu já tenho. Agora eu vejo nessas funções o que num novo evento, por exemplo, falaria. Eu já não saio do zero como a cada análise que a gente faz. Isso é o último passo, a gente tem que tentar atenuar essa variabilidade. Então, tem aí sensores, a gente estava discutindo um dispositivo para monitorar melhor os estabilizadores. E aí eu faço uma crítica da automação do guindaste. Ela, na realidade, ela cria esse ambiente que é imperdoável mesmo, ele não tolera erros. Na nossa dissertação, eu não acredito que você colocar mais tecnologia vai necessariamente ajudar no processo. E o bacana do Fran é que, à medida que a informação vai chegando, você pode ir somando. E a gente acabou sabendo depois que tinha um boom na construção, faltavam operadores para os grandes guindastes, então o operador do grande guindaste foi para um maior ainda, e um garoto inexperiente naquele guindaste foi alçado ao guindaste de 70 toneladas. Não havia treinamento para o novo operador, e a gente tinha uma dificuldade dos manuais serem em chinês, né? Então, para minha conclusão aqui, podemos usar o Fran ou não usar o Fran. A gente vê até hoje uma certa resistência, né, de abandonar o método tradicional, e o Fran vai requerer que a gente seja especialista que lide com pessoas que conhecem o assunto, né? E para isso a gente não pode deixar de falar com o time de movimentação de carga, o operador de guindaste, que são as pessoas que estão lá na frente de trabalho. E a gente, junto os engenheiros, a gente acha alguma coisa para entender melhor o que está acontecendo. Eu coloquei aqui compreensão quanto ao sistema sociotécnico complexo. A gente hoje tem esses softwares todos para ajudar o nosso entendimento. E é um método muito útil, não tenho a menor dúvida. Eu só reforcei que ele não é aplicável se tiver um pequeno acidente no nosso canteiro de obra, no nosso projeto. Não é isso que nós vamos usar. Então, para concluir, o que o Fran é e o que o Fran não é. O Fran não é um modelo, o Fran não faz qualquer suposição sobre como o sistema ou atividade é organizada ou estruturada. O Fran é um método que pode ser usado para construir um modelo, ou seja, uma representação de como alguma coisa é feita. Como método, ele tem duas suposições, que é útil descrever como algo é feito em termos de funções, é o que a gente apresentou até agora, e que essas funções podem depender uma das outras, ou seja, que elas estão acopladas. O resultado do Fran como método, para analisar como uma coisa é feita, é uma representação sistemática da atividade chamada de modelo Fran, e o modelo é o fim da análise, não o começo. Desdobramento futuro, eu estou abrindo aí a ideia que eu alinhei na época do mestrado. Eu já falava de utilização do Fran para análise de riscos no setor de construção e montagem eletromecânica, e eu estou botando agora o aeroespacial por causa desse doutorado no ITA que está iniciando.
Na época, eu falava de utilizar a lógica fuzzy para a quantificação das descrições de variabilidade. Já tinha o Cláudio Greco, né? O Paulo Vitor vai lembrar, que já mexia com lógica fuzzy. E eu hoje estou mexendo mais inclinado a botar o teorema de Bayes nisso tudo e a gente botar o risco com uma probabilidade condicional. O Ronagel, no livro, na página 94, ele diz que é inteiramente possível introduzir descritores difusos em vez de nítidos, e por isso pode ser um passo na direção da quantificação. Ele estava se referindo à lógica fuzzy. E aí, o papa da lógica fuzzy é o Lofty-Zadeh, que diz que quando a única ferramenta que você tem é o martelo, tudo começa a parecer um prego. Eu agradeço aos amigos a paciência. Eu vou interromper o compartilhamento aqui e a gente vai, antes de compartilhar a tela aqui com o material do meu querido Paulo Vitor, que vai agora apresentar. Deixa eu abrir aqui a apresentação dele e vou voltar aqui no Zoom. Eu quero só comunicar aos amigos que nós estamos disponibilizando um curso de introdução à engenharia de resiliência e quem tiver interessado e quiser participar, eu vou compartilhar aqui nos comentários como é que você faz para ter acesso a isso.